Ecologia em Ação desta semana vai falar de um tema muito importante, que são as hortas comunitárias. Está aí circulando na Câmara de Vereadores uma proposta legislativa que faz uso dos imóveis da Prefeitura, ou seja, dos imóveis do contribuinte, para serem utilizados pela sociedade joinvilense, espaço para plantio de verduras, legumes, inclusive frutíferas. Então vamos ver aí como é que quem são os nossos apoiadores nesse projeto aqui: a Prema, Associação dos Agrônomos, o Programa Ecologia em Ação, o Conseg do Floresta, a Cooperativa Uneagro dos Engenheiros Agrônomos, a Câmara de Vereadores de Joinville, a minha empresa consultora ambiental, a Irineu Imóveis e a HS Group. É um novo parceiro que a gente tem na área de controles biológicos de estações de tratamento de esgoto. E isso também inclui o tratamento de fossas de prédios, condomínios horizontais, verticais, enfim, um produto que ainda não tem no mercado de Joinville, mas no futuro nós vamos mostrar aí para vocês como é que funciona. Então aí nós temos uma imagem muito bonita, que são as hortas comunitárias, produzindo aí bastante verdura fresquinha, verdura que está muito perto da tua mesa, você mesmo pode colher essa verdura. Veja só, e é uma renda para os aposentados, para aquelas pessoas que não conseguem mais emprego, passou dos 50 anos, não conseguem mais emprego. Então eles têm essa oportunidade de, pertinho de casa, plantarem uma verdura e fazer uma renda. Esse é o objetivo aí das hortas comunitárias. Nós temos que trazer a agricultura para dentro do perímetro urbano, para dentro dos municípios, no Cinturão Verde. Os agrônomos fazem a ponte da qualidade de vida. Nesse caso aqui, nas hortas comunitárias, são os engenheiros agrônomos, o profissional que dá apoio, consultoria e diz de que forma plantar e com que qualidade as verduras devem chegar na nossa mesa. Pode ser um trabalho voluntário, mas também pode ser uma consultoria remunerada. Agrônomo, todos os agrônomos não são funcionários públicos. Tem uma grande parte de colegas meus que não são funcionários públicos, que trabalham profissionalmente prestando consultoria remunerada, assim como é o médico, como é o advogado. Você, para falar com o advogado, você tem que pagar antes de entrar no consultório. Os agrônomos não têm esse costume. A pessoa vai entrando, vai consultando e depois assim, muito obrigado. Não é bem assim. Tem que pagar a prestação de serviço, a consultoria oferecida por esse profissional. Exemplos de bem-sucedidos no Brasil. Acontece quando o poder público ajuda e não atrapalha. Veja só, a lei que estava sendo proposta, ela atrapalhava mais do que ajudava. Ela ia fechar, se fosse dado continuidade à legislação apresentada na Câmara, ela iria fechar as poucas unidades de hortas comunitárias de Joinville. Mas, graças a Deus, eu vou falar isso daqui a pouco, o projeto foi para novo estudo. Então aqui mais um exemplo bonito aí de uma horta bem organizada, tem assistência técnica, tem sombreamento, a verdura não é queimada pelo sol do verão, há a possibilidade de ter verdura o ano inteiro, até no verão. Aqui em Joinville é complicado isso, porque é muito quente. E aí vocês vejam os idosos buscando a sua verdurinha a um preço muito acessível, muitas vezes como até doação, dependendo de que entidade essa pessoa é. Ela recebe gratuitamente alguma alimentação e assim as hortas comunitárias vão prestando um serviço muito bom. Aqui nesse caso também é uma horta bem organizada, verde, não tem impermeabilização de solo, não tem brita para esquentar, os canteiros são mais ou menos altos para idosos poderem fazer o cultivo. Então aqui é um exemplo, modelo, cercado para não ter vandalismo e roubo de verduras, né? Tem também flores. Aqui uma outra horta também bem organizada, né? Com sombreamento. Há uma assistência técnica aqui pelo jeito.
ainda não tem irrigação por aspersão, mas poderia ter sido instalado. Aqui uma horta comunitária com dia de venda do produto. Então a população tem dia certo, hora certa para chegar e comprar as verduras. Eu quero aquele alface, eu quero aquele repolho, eu quero aquela cenoura. E aí vai fazendo o cesto. Quando chega na saída, pesa, paga e vai embora. Pertinho de casa, lava, que já vai às vezes lavado, limpo, e você tem da mesa um produto saudável. Morremos pela boca. Comeu porcaria, caixão. Olha lá agora. Olha aqui, ó, produção. Jovens tendo as suas hortas. Isso pode ser até uma horta numa escola. Não posso afirmar, né? Então, a comida, quanto mais próxima da mesa, melhor. E as cidades, com seus cinturões verdes, elas impedem que você tenha que comprar verdura e frutas em São Paulo, no Ceasa. São 540 quilômetros de distância que a verdura vai socando, levando fuligem da estrada, se contaminando. Nem muitas vezes ela chega em caminhão frigorífico, chega em condições péssimas na mesa da gente e passa por mais gente, mais mão que não foi lavada. Complicado. Aqui mais um exemplo interessante. Aqui tem uma estufa, justamente é um cultivo protegido, é o que tem que ser feito muitas vezes. Nós temos aí problema de insetos, de pragas, e nesse caso de plantio protegido do sol e das chuvas fortes, você produz uma verdura com controle da água. Agora eu vou falar um pouco de subsídio para a agricultura. O que as nações fazem para proteger e encorajar os seus agricultores a produzir comida boa, comida local? Eles concedem subsídios. As municipalidades, os estados e o governo federal dessas nações ajudam o agricultor, facilita a vida do agricultor. Dá subsídio para a compra de adubo, dá subsídio para a compra de matéria orgânica, isenta de impostos muitos insumos que eles precisam comprar. Então, vamos ver aqui, ó, de 2005 a 2007, os subsídios do Brasil pularam para 6% do valor da produção agrícola, contra 26% na média dos países da comunidade europeia. Veja lá quantos subsídios os agricultores têm na Europa. E fazem greve porque eles querem mais subsídio. Está aqui agora um quadro evolutivo que eu mostro para vocês. Eu vou dando aqui exemplo em amarelo, a França. Está escrito Frankreich, isso aqui é um quadro em alemão. Eu traduzi dinheiro público para os agricultores. E aqui a França com 63% sobre o valor da produção de algumas commodities. Então vocês vejam, na Alemanha também nós temos aqui Deutschland, 42%. O produtor de leite na Alemanha, ele vende o seu leite por 50 centavos de euro. E o governo alemão dá mais 50 centavos de euro para aquele agricultor. Então, em vez de ele estar ganhando só 50 centavos, ele está ganhando 1 euro por litro de leite. Hipótese, eu não sei se é isso, mas 50% de subsídio ele ganha para se manter produzindo leite, queijo, manteiga, etc., de boa qualidade. Então, a produção rural é cara, é uma loteria. Então, se o governo não der subsídio, a produção vai decaindo e os preços vão subindo. E nós vamos depender de importações de outros estados e de outros países. O setor de produção de alimentos nos perímetros urbanos e nos cinturões verdes das cidades brasileiras não recebem qualquer tipo de subsídio. O que significa isso? A nossa produção é cara. A nossa produção é inconstante. A nossa produção está em insegurança técnica, insegurança de produção, insegurança econômica. Então, para garantir isso, há necessidade de mudar a cabeça dos governantes, dos legisladores, tem que proteger quem produz comida. Câmara de Vereadores de Joinville discute hortas comunitárias nos imóveis abandonados dos contribuintes. Vamos assistir um vídeo do começo da reunião das comissões de urbanismo e saúde que tratou da proposta legal. Vamos então ver esse vídeo.
às vezes gera custo para o município, fica um imóvel que causa uma insegurança, então seria dar uma qualificação urbana para esses imóveis de propriedade do município de Joinville. Com relação aos participantes, foi até a sugestão do vereador Osmarinho, né? Nós então deixamos as entidades sem fins lucrativos, nós tiramos a questão. Quando você me falou vai para votação essa semana, me assustou mais ainda, me deu quase um treco lá. Ainda bem que daí, não, vai passar para a Comissão de Saúde, eu pensei, opa, temos uma chance de falar, e ainda bem que hoje deu certo da gente estar aqui também relatando isso. Então, assim, esse projeto, como ele está aqui, a gente tem algumas dificuldades lá, que eu acho que não sei qual é o tempo aí que eu vou ter, tá? Porque daí fica bem extenso um pouco aí. Assim, uma das necessidades, quando nesse projeto consta aqui, produção de vegetais, né, que são proibidos, para que haja a expulsão. Como é que uma instituição vai fazer uma expulsão de uma pessoa que está lá inserida, que está com essa planta indevida lá dentro? Tem que estar na lei, para dar suporte para essas entidades então estarem atuando. É uma dessas necessidades. Outra, que não consta nesse projeto, que é uma sugestão também que seja talvez estudado, que esse terreno, nós temos problemas lá no projeto, que esse terreno somente tem os acessos coletivos, que não tem acessos particulares, que nem os terrenos confrontantes. Então está aqui a imagem da Câmara de Vereadores, ela foi presidida pelo presidente da Comissão de Urbanismo, aí foi discutido isso no dia 10/3, na Câmara de Vereadores, às 16h30. Nós estivemos presentes lá, representando a Associação de Meio Ambiente e fizemos uma proposta, levamos uma proposta, analisando a proposta da Câmara, nós fizemos uma sugestão bastante pesada, porque a Prefeitura de Joinville, ela não tinha nenhum dever nessa legislação. A Prefeitura simplesmente dava um terreno cheio de entulho, cheio de lixo para o pessoal da terceira idade, para os desempregados, e obrigava a fazer cerca, limpar o terreno, deixar ele limpinho, com segurança, uma série de obrigações, e não havia nenhuma contrapartida por parte da Prefeitura. Passamos isso para os vereadores, falamos, argumentamos durante o tempo que nos foi disponibilizado, e o documento foi tirado de pauta para aperfeiçoamento. Então, achei muito interessante a posição, o respeito dos vereadores para com a sociedade. Justamente a parte mais frágil da sociedade, que está querendo participar das hortas comunitárias, ela foi assim, vai ser beneficiada porque vai haver uma mudança grande nessa legislação. Então, aqui o documento legal era o substituído global PLO 161, e projeto de lei ordinária número 26/2017. Não vou citar aqui o vereador porque ele está em campanha. O que aconteceu? Já falei, o projeto foi apresentado e a Sociedade de Horticultores de Joinville ficou horrorizada com o que leu no projeto. Um dos representantes de uma horta comunitária de grande sucesso em Joinville disse simplesmente que se essa lei fosse votada hoje, amanhã nós fecharíamos a nossa horta comunitária que já tem mais de 15 anos. Vejam só, gente, que barbaridade. A Câmara de Vereadores faz uma lei e não consulta a comunidade interessada. Atropelado. Não dá respeito ao produtor citadino que produz comida para nós. Não deu. Mas, graças a Deus, os vereadores atentos prestaram muita atenção aos nossos pronunciamentos da sociedade e colocaram em banho-maria esse processo para receber melhores redações e objetivar um apoio maior para a sociedade fragilizada que vai participar desses eventos. Então, a comunidade se colocou à disposição. Mas nós vamos tratar desse assunto ainda no segundo bloco. Aguarde aí que nós já retornamos. Retornando com o programa Ecologia em Ação,
nós falávamos no primeiro bloco sobre uma proposta legislativa da Câmara de Vereadores de Joinville sobre as hortas comunitárias implantadas em imóveis pertencentes ao poder público, imóveis pertencentes ao contribuinte. Então, esses imóveis, se sabe como é que eles estão em Joinville. A maior parte desses imóveis públicos da Prefeitura e do governo do Estado estão atulhados de resíduos da construção civil. Então, lixo, restos de vegetais, árvores, animais mortos, e pedras, enfim, móveis, papel, pano. Quer dizer, como é que esses imóveis se apresentam, de que forma esses imóveis deverão ser preparados para que a parte de fragilidade da sociedade, que são os desempregados, os idosos, os aposentados e as pessoas que precisam fazer alguma coisa, tem que se exercitar, tem que arrumar a cabeça, é uma questão de saúde, tanto assim que o Conselho de Saúde está apoiando esse projeto da Prefeitura. Então, essa proposta legislativa, ela realmente é importante para Joinville. Está faltando, outras cidades já estão lá na frente. Então, como já falei, a proposta foi uma aberração. Logicamente, quando um vereador bem intencionado, o vereador, eu conheço ele, é um vereador bem intencionado, ele está em campanha para reeleição, e logicamente ele, nessa corrida toda, ele acabou, isso é uma proposta de 2017, não é de agora, só que ela agora está entrando em pauta, em ano eleitoral. Então, a gente vê que não foi intencional fazer uma proposta ruim, mas a gente aconselhou a Câmara e os proponentes dessa proposta legal de que a gente vai ajudá-los e vai mostrar a realidade de campo em Joinville. Então, vamos lá. Então, os requisitos que a proposta não apresentou. A proposta foi apresentada aos vereadores, por mim, presidente da Prema. Eu escrevi, estudei, analisei e fiz a proposta. Então, será de responsabilidade do município, que não constava da proposta, só tinha deveres dos fragilizados, só deveres deles. Imaginem os deveres de que a produção de verdura não pode ser vendida, tem que ser doada. Quer dizer, o cara gasta tempo, o cara joga material lá, faz cerca, coloca água, irriga, se abaixa, vai comprar mudinha, planta, cuida para o bicho não comer, faz catação, irriga e tem que dar de graça. Essa era a proposta. Mas Pinduricalho e outras entidades todas teriam direito de ir lá fazer colheita, de graça. Não pode. Essas hortas comunitárias têm que dar renda para o povo, tem que movimentar a economia. Mas então vamos lá, ó. A prefeitura tem que preparar o terreno para a implantação da horta comunitária, removendo entulhos, lixo, resíduos da construção civil e fazendo um nivelamento desse terreno. Depositar sobre o imóvel limpo substrato terroso vindo do horizonte A de terraplanagens. A prefeitura, quando dá uma liberação de desmatamento com terraplanagem, o que está debaixo das árvores e que foram tiradas é um solo altamente rico de matéria orgânica, de elementos minerais. Esse solo, geralmente na terraplanagem, ele é enterrado, perde-se. A prefeitura não tem estoque de solo vivo para fornecer para os seus próprios canteiros e jardins. Não tem. É tudo enterrado. É uma riqueza enterrada, gente. Quanto custa recuperar um terreno para que a planta comece a produzir? Isso é uma fortuna. Não é brincadeira. Então, nós não estamos acostumados a tratar de questão de agricultura, de pecuária em Joinville. Aqui é uma cidade industrial e é uma cidade de concreto. Só se fala em construção, apartamento, prédio, condomínio horizontal, condomínio vertical e indústria. Não se fala em produção agrícola. O povo aqui não tem essa cultura. Então, esse programa tem esse objetivo de mostrar para você, de abrir os teus olhos como consumidor consciente da importância de um cinturão verde em Joinville. A lote de Joinville, a lei de ordenamento territorial, beneficia a zona rural para construir prédio
E condomínios horizontais acaba com as áreas verdes da cidade. Nós lutamos, mas parece que não resultou em nada. Se nós não lutarmos pelo espaço da nossa comida, nós vamos ter que comprar do Ciasa de São Paulo a porcaria que vem de lá. Então nós temos que instalar tomadas de água para o uso dos participantes, instalar tomada de energia elétrica para o uso dos equipamentos de horticultura e de higiene, instalação de equipamento sanitário com água e energia, não tem. Instalação de cercado aramado, com portão de fechamento e cadeação, abertura e entrada de veículos para carga e descarga de insumos, de adubo, de esterco de animal, de matéria orgânica, de sarapieira. Preparação da drenagem do imóvel, muitas vezes você recebe um imóvel e ele alaga. A drenagem foi fechada dos dois lados, aterraram os imóveis e o imóvel da horticultura ficou enterrado no meio e tem água parada. Isso não pode. Instalar um rancho de madeira para guardar ferramentas, equipamentos e insumos devidamente seguro para evitar depredação e vandalismo. Então, vou mostrar aí para vocês mais uns vídeos do Lourenço, gente, que é da projeto da Horta Comunitária do Parque do A. Ele mandou aí umas imagens que nós vamos assistir agora com vocês. Boa tarde, amigos do grupo. Estou fazendo aqui um videozinho rápido aqui de como está hoje a Horta Comunitária Parque do A, no bairro Costa e Silva, com alguns cultivos de verão ainda, hortaliça começando alguma coisa, algum plantiozinho aí, o que dá para poder plantar nessa época, que o clima de Joinville não é tão favorável. Então tem aí uns aipim, umas berinjelas, um cultivo de cará, a cebolinha verde aí, tá bem bonita. Os pés de quiaba que tem um bonitão aqui, uma variedade muito boa, produz muito bem em Joinville. Então é isso, e a horta está aí, ó. Pouco ainda o pessoal retirando o cultivozinho do milho verde aí, para iniciar o cultivo das hortaliças. Pegando um outro ângulo então, a horta comunitária, como vocês podem ver, ainda temos aqui um pé de açafrão da terra, muito bonito. Aqui algumas variedades de couves diferentes aí, mescladas. Alguma coisa de mangarito, batatinha boa para uma maionese alemã aí. Batata doce. E já o pessoal está começando aí algumas hortaliçazinhas aí que dá para ver, uma proteção aí do copinho, por causa que nós temos um problema do grilo, então a gente não usa agrotóxico, combate de uma outra forma para ele não estar cortando. Aqui ó, temos um tambor, né, já está limpinho de novo, porque deu um período de estiagem aí, foi lavado ele. É um tambor simples que vai aqui, ó, a gente adapta uma torneirinha embaixo aqui para retirada da água. E aqui tem um que ainda tem a água, então são 400 litros de água, daí usa-se um regadorzinho. Isso aqui ajuda a irrigar o berçário das mudas. Então o tambor é protegido aqui com uma tampa, né? Embaixo dessa tampa aqui a gente tem um tecido, que é um filtro para dar uma limpada na hora que chove aí. Então para poder também evitar o mosquito da dengue. E é bem simples, a captação é feita no próprio viveiro de mudas, né? Então tem um caninho curto, cai no primeiro tambor, substitui o caninho curto por um caninho mais longo, então enche o segundo tambor. Então é isso, a água aí da natureza que ajuda a contribuir à produção das mudas na propriedade aqui da senhora Marlene. Ok, pessoal? Mais uma vez, aqui pessoal, então mostrando já o viveiro, o berçário das mudas, né, aqui no Costa Silva. Então aqui é uma produção de alface, salsinha. Então aqui tem umas caixinhas de leite, que a ideia aqui é tudo reciclar. Então a caixinha de leite ela é a embalagem para o transporte da muda até o local de plantio definitivo. Então aqui temos produção de beterraba, variedades de alfaces, americana, roxa, rúculas, né? E brócolis, cabeça, o de maço, repolhos, couve-flor. Então aí tá várias variedades e tamanhos, né? Porque vai fazendo uma sequência de plantio para ter uma sequência uma sequência de semeadura para ter uma sequência de plantio. Então aqui uma salsinha que está um pouco menor,
Ainda tem um pouquinho de berinjela, um pouco já saindo de época, né? Aqui finalmente aqui temos um alho poró germinando. E assim, como a semeadura iniciou agora, ainda tem uma banca meia vazia aí, ó, com a capacidade aqui para 75 bandejas. Lá ao fundo lá temos lá as caixinhas de leite já prontas para reuso, né? Pensando na ecologia do meio ambiente, na proteção ao meio ambiente. E é isso, pessoal. Aqui mais um alho poró germinando, uma beterraba, mais alfaces, né? Tamanhos diferentes, rúcula, rabanete. Então é isso, pessoal. Rapidamente aí passando para mostrar. Aqui a ideia do reaproveitamento do coco, né? Aquele coco verde que o pessoal toma o suco. Então a aloe vera, aqui a famosa babosa. Aproveitamento dos copinhos d'água para desenvolvimento das mudas de chás, temperos. Aqui o peixinho, né? O famoso peixinho, umas mudas. Para quem não conhece, raiz forte, o copinho do chopp que o pessoal utiliza é reaproveitado. Aqui a ideia é reaproveitar o máximo que a gente puder, sem prejudicar o meio ambiente. Na produção de mudas de couve, aqui a estévia, né? A mudinha da estévia, oréganos. E é isso aí, pessoal. Então mais uma parte, mostrando um pouquinho aqui do abrigo. Então ele está pronto aqui, né? Para uso, foi trocado o plástico superior. Vocês podem ver que está bem bacana aí a estrutura, protegido com as telas para não ter invasão de insetos. Aqui um sombrite, né? Quando o sol aperta muito ainda nessa época a gente... Desta forma eu encerro mais um programa Ecologia em Ação. Espero que vocês tenham apreciado essa inovação de ideias, essa tormenta de ideias que nós jogamos para vocês. E pensem bem, alimentação boa traz saúde para todos e reduz as despesas de hospitais e de saúde do município de Joinville. Até o próximo programa Ecologia em Ação.